Vamos começar aqui a... Deixa eu aqui um pouquinho. A gravar. Eu tentei fazer um live coding no YouTube, mas eu tava com um problema. Enfim, meu computador tá muito ruim para fazer streaming. Baixei a configuração e tal, parece que vai melhorar agora. Mas enfim, por enquanto eu vou fazer gravado mesmo. Então, o que eu tinha feito nesse live code, estava tentando mostrar, era justamente que eu tinha feito algumas rotas para esses caras aqui, ó. Rota para o futuro e rota para o Twitter, né? E tinha algumas rotas, etc. E eu tinha deixado essas rotas mostrando, falando um pouco sobre elas, e pra gente tentar entender o que eu estava fazendo em cada controlador, cada controller, né? E, enfim, mas vou tentar aqui falar bem rápido que aqui essa rota, pelo menos essa última que foi a que eu fiz, que é a rota que a gente está trabalhando. A gente está mexendo com, vai criar vamos dizer assim, esse módulo de sentimento de frequência, das frequências, e daí a gente vai acoplar, vai integrar na rota, né? Então, nessa rota de sentimento aqui, nesse controller do Twitter aqui, tem aqui o controller. Então, eu faço uma consulta no banco, agrupando por data, retorno só o tweet. Daí eu vou querer pegar esse tweet, e como eu tinha falado, a gente está usando essa biblioteca aqui, né? Que essa biblioteca Lexicons aqui de... A OntoPT, ela trabalha com muitas coisas sobre ontologia e de processamento de linguagem natural, muitas coisas, quem usa o WordNet, enfim, muitas outras coisas é utilizado, mas a gente só vai pegar essa parte dela de análise de sentimento, que ela já vem polarizada. E daí, como ela já vem polarizada, a gente vai utilizar essa análise. Deixa eu... Oi? Certo. Então, continuando, como eu estava dizendo, ela já vem polarizada, a biblioteca, e essa biblioteca aqui que a gente tem. E só para a gente dar uma olhada aqui o que é que esse cara faz, a gente vai entrar nesse diretório, acho que é isso aqui mesmo. E o que é que tem em cada linha dessa biblioteca? Ela contém cinco campos, né, 5 features. E quais são essas features? São aqui, está dizendo aqui o que é cada feature dessa, né? E o que a gente vai utilizar basicamente vai ser a polaridade e vai ser a quantidade, as relações utilizadas, né? Que é justamente são os lexemas, vamos dizer assim, são os tokens, são as strings. Então a gente vai dar uns explodes aqui nessa linha. Eu estava dando uma olhada aqui e ela é bem gigante, né? Tem acho que 14 mil e poucas linhas. Esse carinha aqui, e ele tem bastante linhas aqui no final do arquivo, 3.800 linhas, e a gente é um processo custoso, então a gente vai ter que fazer isso uma única vez, né? Achar uma forma de meio que setar, fazer isso nas configurações, fazer isso uma vez por semana, talvez uma vez por cada 15 dias, não sei. E daí reconstruir e após fazer isso salvar no banco, né? Porque não pode a cada request ficar fazendo esse cálculo, que é um cálculo muito custoso. Então a ideia é a gente pegar uma linha dessa aqui, por exemplo, e pegar quais são os lexemas, quais são as strings
foram classificadas aqui. Foram enrolar, dobrar e embrulhar. Então, foi classificada como negativo. Então, a gente vai pegar os tokens, né, dos tweets, e a abordagem que a gente vai utilizar, a metodologia, é basicamente a contagem, a quantidade de tokens negativos ou positivos que tiver é o que vai determinar se a frase, né, se o tweet ele é positivo ou negativo. Essa é a simples abordagem que a gente vai utilizar, e pelo menos inicialmente. E então a gente sabe que é um cálculo um tanto custoso para ficar fazendo e tal. Então a ideia é pegar essas frequências e deixa eu carregar o servidor aqui para a gente entender que frequências são essas que eu estou falando. E daí a gente vai poder entender quais são essas frequências que eu estou falando e saber por quê, talvez pelo menos clarear porque é uma coisa tão custosa. Então aqui localhost, a rota localhost por tweets por data. Tweets por data e intensidade. Então intensidade ele retorna a quantidade de tweets que foi tweetado, né, daquele array de perfis que a gente já sabe, tem lá no repositório, quantos tweets foi tweetado por dia daquela galera, daquele grupo. Então foi 264 tweets. Então nesse dia aqui eu tenho 264 tweets. Eu vou pegar esses 264 tweets, vou quebrar eles em lexemas, em tokens. E depois que eu quebrar ele em tokens, eu vou procurar tokens que sejam válidos naquela nossa biblioteca de OntoPT. E os que forem válidos a gente vai guardar essa polarização, se é possível, se é negativo ou se é neutro. E daí a gente vai ter uma ideia se aquela frase, se aquele tweet é positivo, negativo ou neutro. Então a gente vai saber, teve, sei lá, 1000 tokens, 1000 tweets. Então a gente vai ordenar por ordem crescente, decrescente, e daí a gente vai poder saber que aqueles tokens, dos mil tweets, geraram 5.000 tokens, dos 5.000 tokens, 1.500 ou 2.000 é válidos, e desses 1.500 ou 2.000 válidos, 75% é negativo. Então a gente vai tentar achar uma relação para ver na realidade se tem alguma relação ou com o volume do contrato índice futuro, do IBOV, né, ou com a volatilidade, enfim. E pelo menos essa é a ideia inicial. E a gente vai tentar codar isso em JavaScript, que a ideia é fazer tudo isso em JS. E, enfim, é isso. Vamos começar aqui.